Será que o silêncio tem cor? Para Lúcia Moreira, o silêncio que a envolvia nos corredores imponentes do Colégio Atlântico, em pleno coração de Lisboa, era de um branco ofuscante, um branco que lhe gelava a pele escura e lhe apertava o peito. Aos 17 anos, cada passo naquele chão de mármore polido, ecoando sob os tetos altos e trabalhados, era um lembrete da sua diferença, da sua condição de outra, num mar de rostos pálidos e privilegiados. Lúcia vivia com a mãe, Fernanda, num modesto apartamento no bairro Padre Cruz, um emaranhado de prédios cor de ocre e esperança adiada, onde o cheiro a cachupa cabo-verdiana se misturava com o pregão do vendedor de fruta e as gargalhadas das crianças na rua. Fernanda, com as mãos calejadas de limpar o luxo alheio e os olhos carregados de uma saudade atlântica, depositara em Lúcia todos os seus sonhos de um futuro diferente. A educação é a única herança que te posso deixar, minha filha. Dizia-lhe a voz embargada pela convicção. Agarra com unhas e dentes. E Lúcia agarrava. As suas notas impecáveis tinham-lhe valido uma bolsa de mérito para o Colégio Atlântico, um passaporte para um mundo que parecia existir noutra dimensão, a anos-luz da sua realidade. No início, houve um deslumbramento ingênuo. Os laboratórios equipados, a biblioteca que mais parecia um santuário do saber, os jardins bem cuidados. Mas o encantamento depressa se desfez, corroído pelo olhar enviesado, pelo riso contido à sua passagem, pela exclusão subtil que doía mais do que qualquer agressão física. O Atlântico era o território de Gonçalo Vasconcelos. 18 anos, cabelo loiro a roçar-lhe os olhos azuis gelo, um sorriso predador e arrogância de quem nascera em berço de ouro e nunca conhecera um não. Gonçalo, filho de um conhecido empresário com ligações políticas, era o rei daquele microcosmos, e Lúcia, a bolsista negra do bairro, o seu alvo preferido. As microagressões começaram como alfinetadas. Chegou a nossa exótica para dar um toque de cor ao cinzentismo, dissera ele no primeiro dia, o comentário a ecoar pelo pátio, seguido de risinhos abafados do seu séquito. Lúcia sentira o sangue a subir-lhe ao rosto, mas engolira em seco, lembrando-se das palavras da mãe. Focar-se nos estudos, era essa a sua missão. Mas Gonçalo não a deixava em paz. Os seus cadernos apareciam rabiscados com insultos anônimos, era sistematicamente excluída dos trabalhos de grupo, e os seus pertences desapareciam para reaparecerem em locais humilhantes. Alguns professores cúmplices passivos desviavam o olhar, outros, talvez por receio da influência da família Vasconcelos, limitavam-se a repreensões vagas que só serviam para inflamar ainda mais a crueldade de Gonçalo. O isolamento era uma sombra que se adensava. Almoçava sozinha, a tentar ser invisível num canto da cantina barulhenta, o seu uniforme impecável, um sacrifício da mãe. Aparecera uma fantasia inadequada. À noite, no seu pequeno quarto com vista para os telhados do bairro, Lúcia encontrava refúgio nas palavras. Escrevia num caderno gasto, a caneta deslizar furiosamente, derramando a dor, a raiva, a incompreensão. Hoje senti-me transparente, desabafou numa das páginas. Eles não me veem, ou fingem não ver. Ou então, quando vêm, é com desprezo. Onde é que eu encaixo neste mundo, mãe? Será que algum dia vou pertencer a algum lugar? A gota de água veio numa tarde chuvosa de novembro. Lúcia tinha passado semanas a preparar uma apresentação de história sobre as figuras femininas na resistência anticolonial africana, um tema que lhe era caro. Estava nervosa, mas também orgulhosa do seu trabalho. Ao ligar o projetor, em vez dos seus diapositivos, surgiu uma montagem grotesca de fotografias suas, retiradas das suas redes sociais, que ela mal usava, manipuladas com legendas racistas e ofensivas. A sala explodiu em gargalhadas cruéis, lideradas por Gonçalo, que a fitava com um triunfo sádico nos olhos. Lúcia sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. As lágrimas, tantas vezes contidas, vieram em catadupa, queimando-lhe o rosto enquanto ela fugia da sala, o eco das risadas a persegui-la como uma matilha. Aquela noite, Lúcia não escreveu. Ficou horas a olhar para o teto, o silêncio do seu quarto quebrado apenas pelos soluços convulsivos. Queria desaparecer, desistir daquela escola, daquele sonho que se tornara um pesadelo. Na manhã seguinte, os seus olhos inchados e a sua recusa em levantar-se para a escola alarmaram Fernanda. Sentada na beira da cama, Fernanda pegou nas mãos da filha, as suas, ásperas, a contrastar com a pele macia de Lúcia. Não houve repreensões, apenas um olhar profundo, carregado de uma dor que espelhava a da filha. Conta-me, Lúcia. Conta tudo à mãe. E Lúcia contou.
As palavras saíram tropeçadas, entrecortadas por soluços, pintando o quadro desolador da sua vida no Colégio Atlântico. Fernanda ouviu em silêncio, o seu rosto a endurecer a cada revelação. Quando Lúcia terminou, exausta e vazia, Fernanda abraçou-a com força. Eles não vão ganhar, minha filha, murmurou, a voz rouca de emoção contida. Tu és mais forte do que eles pensam. Tu és Moreira, lembras-te? Nós não desistimos. As palavras da mãe, simples, mas poderosas, acenderam uma pequena chama de resistência em Lúcia. Não, ela não ia desistir, mas também não podia continuar a sofrer em silêncio. Foi nesse mesmo fim de semana que conheceu melhor Sofia Antunes. Sofia era da sua turma, uma rapariga de cabelo castanho encaracolado e óculos de massa, geralmente quieta, mas com um olhar observador. Tinha sido uma das poucas que não se rira durante a humilhação da apresentação. Encontraram-se por acaso numa pequena livraria alfarrabista na Baixa e Sofia, de forma hesitante, puxou conversa. Aquilo que o Gonçalo te fez foi horrível, Lúcia. Ninguém devia passar por isso. A empatia genuína na voz de Sofia apanhou Lúcia de surpresa. Pela primeira vez em meses, sentiu que alguém a via, que alguém entendia, ainda que vagamente, a sua dor. Começaram a conversar, primeiro com cautela, depois com uma abertura crescente. Lúcia descobriu que Sofia, apesar de vir de uma família de classe média alta, também sentia uma outsider por causa dos seus interesses mais artísticos e menos convencionais para o padrão do Atlântico. Inspirada pelo apoio da mãe e pela nova amizade com Sofia, Lúcia decidiu canalizar a sua dor de uma forma diferente. Criou um blog anónimo, Vozes Silenciadas. Ali, sob um pseudónimo, começou a publicar crónicas, poemas e reflexões sobre as suas experiências como aluna negra e bolsista numa escola de elite, sobre o racismo subtil e o bullying flagrante, sobre a solidão e a busca por identidade. A escrita era a sua arma, o seu refúgio, a sua forma de resistir. O anonimato dava-lhe a coragem que lhe faltava na vida real. Para sua surpresa, o blog começou a ter leitores. Comentários anónimos surgiam, alguns de apoio, outros partilhando experiências semelhantes noutras escolas, noutros contextos. Lúcia percebeu que não estava sozinha na sua luta, que a sua voz, mesmo anónima, podia ecoar e encontrar ressonância. Esta descoberta deu-lhe uma nova força, uma sensação de propósito que ia para além da sua própria sobrevivência. Contudo, a vida no Colégio Atlântico não melhorou. Gonçalo, talvez pressentindo esta nova força em Lúcia, ou simplesmente porque o seu sadismo não conhecia limites, tornou-se ainda mais insidioso. Os ataques passaram a ser mais calculados, visando minar a sua confiança académica, espalhando rumores sobre a sua capacidade intelectual ser limitada ou sobre a sua bolsa ser imerecida. Ele era mestre em manipular as situações, fazendo com que Lúcia parecesse problemática, a excessivamente sensível. Sofia, cada vez mais indignada, tentou intervir. Confrontou Gonçalo uma vez no corredor, defendendo Lúcia, mas acabou por ser ridicularizada e ameaçada pelo grupo dele. Tem cuidado, Antunes, sibilara Gonçalo, o sorriso perigosamente doce. Ou ainda acabas como a tua amiguinha. Sofia ficou abalada, mas não recuou no seu apoio a Lúcia. Começaram a planear juntas, documentar os incidentes, gravar conversas dissimuladamente, reunir provas. Era arriscado, mas a alternativa, o silêncio, tornara-se insuportável. Um dia, enquanto pesquisavam online sobre bullying em escolas privadas, encontraram um fórum antigo, onde ex-alunos do Colégio Atlântico partilhavam também anonimamente histórias de terror sobre um rapaz loiro e rico que tornara as suas vidas um inferno anos antes. As descrições batiam certo com Gonçalo. Perceberam que ele era um predador em série, protegido pela sua impunidade e pelo medo das suas vítimas. Esta descoberta foi um ponto de viragem. Já não se tratava apenas da dor de Lúcia, mas de um padrão de abuso que precisava de ser quebrado. A festa de final de ano do Colégio Atlântico aproximava-se. Seria realizada nos jardins da escola, um evento de gala onde pais influentes, professores e alunos se misturariam. Gonçalo, como presidente da Associação de Estudantes, uma farsa, pensava Lúcia, teria um papel de destaque. Corria o boato de que ele preparava uma surpresa para a festa, e Lúcia e Sofia temiam que fosse mais uma humilhação pública, desta vez em grande escala. Era agora ou nunca. Lúcia sabia que tinha de agir. O medo ainda lhe agarrava a garganta, mas por baixo dele uma determinação fria e lúcida começava a tomar forma. O seu blog tinha-lhe dado uma voz. Agora precisava de usá-la em carne e osso. Nos dias que antecederam a festa, Lúcia e Sofia trabalharam febrilmente.
Lúcia escreveu o texto mais difícil da sua vida, não para o blog, mas para ser lido em voz alta. Sofia contactou discretamente alguns dos ex-alunos do fórum, encorajando-os a enviar os seus testemunhos, mesmo que anónimos, para um e-mail que criaram para o efeito. Conseguiram alguns relatos, curtos mas pungentes. A noite da festa chegou, envolta num manto de estrelas frias e numa brisa que arrepiava a pele. Os jardins do Colégio Atlântico estavam transformados, luzes cintilantes penduradas nas árvores centenárias, música ambiente a pairar no ar, mesas adornadas com arranjos florais. Alunos e alunas desfilavam nos seus melhores trajes, risos e conversas animadas a encherem o ambiente. Lúcia, num vestido simples mas elegante que a mãe fizera questão de lhe comprar, sentia o coração a bater descompassado. Sofia, ao seu lado, apertou-lhe a mão com força. Estamos juntas nisto. Gonçalo pavoneava-se pelo relvado, o anfitrião perfeito, distribuindo sorrisos falsos e apertos de mão. Quando viu Lúcia, o seu olhar carregou-se de um desprezo mal disfarçado, um brilho antecipatório de quem saboreia a próxima maldade. Ele subiu ao pequeno palco montado para os discursos, ajeitou o microfone e começou a falar, a sua voz a ecoar pelos altifalantes, cheia de banalidades sobre o espírito do Atlântico e o futuro brilhante dos seus alunos. Mencionou, com um piscar de olho malicioso para o seu grupo, que haveria uma homenagem especial mais tarde. Lúcia sentiu um arrepio. Era esse o momento. Antes que Gonçalo pudesse prosseguir, Lúcia, impulsionada por uma coragem que desconhecia possuir, caminhou decididamente em direção ao palco. Houve um murmúrio na multidão. Alguns professores tentaram interceptá-la, mas Sofia colocou-se à frente deles, firme. Ela tem o direito de falar. Lúcia subiu os degraus do palco, as pernas a tremerem, mas o olhar fixo. Parou ao lado de um Gonçalo visivelmente surpreendido e irritado. Pegou no segundo microfone. O silêncio caiu sobre o jardim, pesado e expectante. Boa noite a todos, começou Lúcia, a sua voz surpreendentemente firme, embora um pouco trêmula. O meu nome é Lúcia Moreira e sou aluna bolsista deste colégio. Fez uma pausa, o olhar a varrer a audiência, fixando-se por um instante nos olhos arregalados de Gonçalo. Muitos de vocês conhecem-me como a outra, a diferente. Alguns até se riem das brincadeiras que me são dirigidas. Hoje quero falar sobre essas brincadeiras. E Lúcia falou. Com uma eloquência forjada na dor e na solidão, leu o seu texto. Não era um discurso de ódio nem um pedido de compaixão, mas um relato cru e honesto do racismo, da exclusão e do bullying que sofrera entre aquelas paredes que deveriam ser de aprendizagem e respeito. Descreveu, sem citar nomes no início, os incidentes, a forma como a sua identidade fora sistematicamente atacada, como a sua humanidade fora negada. A sua voz, por vezes embargada pela emoção, ganhava força a cada palavra. Contou como a escrita anônima lhe dera um vislumbre de esperança, como descobrira que não estava sozinha. Então olhou diretamente para Gonçalo. As brincadeiras têm um nome, têm um rosto. E com uma calma assustadora começou a detalhar um por um os atos de Gonçalo Vasconcelos, as datas, os locais, as testemunhas silenciosas. O ar tornou-se rarefeito. Os pais de Gonçalo, presentes na primeira fila, tinham os rostos pálidos de incredulidade e fúria contida. O próprio Gonçalo tentou interrompê-la, a gritar que era tudo mentira, que ela era uma despeitada, mas a sua voz foi abafada pela autoridade tranquila de Lúcia e pelo silêncio chocado da maioria. Quando Lúcia terminou, as lágrimas corriam-lhe livremente pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de libertação. Sofia subiu ao palco e entregou um envelope ao diretor da escola, que assistia a tudo petrificado. Aqui estão testemunhos de outros alunos, diretor. Alguns atuais, outros de anos anteriores, sobre o mesmo tipo de brincadeiras. O escândalo foi imediato e devastador para a reputação do Colégio Atlântico e da família Vasconcelos. Nos dias seguintes, a história espalhou-se como fogo posto, alimentada por discussões online e pela imprensa, que farejou um caso exemplar de privilégio e abuso. O blog de Lúcia, cuja autoria ela acabou por assumir, tornou-se um símbolo de resistência. Gonçalo Vasconcelos foi suspenso e, após uma investigação interna apressada e a pressão de outros pais indignados, acabou por ser discretamente convidado a terminar os seus estudos noutra instituição. A sua aura de intocável desfez-se, a sua popularidade evaporou-se, substituída pelo opróbrio. A sua homenagem especial nunca chegou a acontecer. A escola, para tentar controlar os danos, implementou uma série de medidas anti-bullying e programas de diversidade,
embora muitos, incluindo Lúcia, vissem estas ações com um ceticismo compreensível. Para Lúcia, a vida não se transformou num conto de fadas da noite para o dia. As cicatrizes emocionais permaneceram. Mas algo fundamental mudara dentro dela. Encontrar a sua voz, a sua força. O medo já não a paralisava. Continuou no Colégio Atlântico até ao final do ano, já não como uma sombra, mas como uma presença respeitada, ainda que por vezes temida por aqueles que antes a atormentavam. Muitos alunos vieram pedir-lhe desculpa pelo seu silêncio. Fernanda não podia estar mais orgulhosa. Via nos olhos da filha uma nova luz, uma resiliência que era a sua própria, mas também algo novo, forjado no fogo da adversidade. Sofia tornou-se a sua irmã de alma, a sua companheira em futuras batalhas por um mundo mais justo. Lúcia Moreira entrou para a universidade para estudar jornalismo. Queria continuar a dar voz aos silenciados, a contar as histórias que precisavam de ser contadas. O caminho seria longo, sabia-o. O racismo e o preconceito não desapareciam com um discurso, mas agora ela tinha as suas armas, a sua inteligência, a sua empatia e, acima de tudo, as suas palavras. Olhando para trás, para os corredores frios do Colégio Atlântico, Lúcia já não sentia o branco ofuscante do silêncio. Sentia, sim, a força vibrante das cores da sua própria voz, uma voz que finalmente era ouvida. E essa, percebeu, era a sua verdadeira herança, a sua verdadeira vitória.